Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai estudar um pouquinho a tensão de cisalhamento médio, aqui dentro do nosso curso de resistência dos materiais. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que também já acompanha o canal, para você deixar um like nesse vídeo e caso você não seja inscrito, para que você se inscreva no canal. Essas duas ações, elas são de graça, não custa nada para você consegue fazer rapidinho, dê um pause aí e me ajuda muito aqui, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, que o canal continue crescendo aqui no YouTube. Vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa última aula, a gente estudou um pouquinho a tensão normal, né? A tensão, a gente viu que tem aulas anteriores, a gente viu que tem dois tipos de tensão, a tensão normal e a tensão de cisalhamento, as principais. Na última, a gente estudou a tensão normal e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a tensão de cisalhamento, né? A gente já definiu a tensão de cisalhamento nas aulas anteriores, né? E como que a componente ali de tensão, ela atua dentro de um plano que ele está seccionado num corpo ali que ele está sendo submetido ao cisalhamento. Para mostrar aqui como que essa tensão ela pode se desenvolver, vamos considerar essa imagem aqui, que eu tenho uma barra e eu tenho uma carga sendo aplicada, e eu posso ocorrer aqui o cisalhamento dessa barra devido à aplicação de uma força F. Então, se F for grande o suficiente, ou seja, se o F tiver uma carga grande o suficiente, ela pode fazer com que o meu material da barra se deforme e fale ao longo dos planos identificados por A, B e C, D. Quem são esses planos? São esses planos aqui. Esse aqui é o meu plano AB, né? Eu vou ter esse plano aqui de cisalhamento. Eu tenho aqui meu plano também CD. É como se essa ponta aqui ela estivesse cortando aquele meu plano ali daquele aço. Então, aqui pode acontecer o cisalhamento. E quando a gente quer definir ali a tensão de cisalhamento média que está sendo distribuída, a gente primeiro tem que fazer o quê? Um diagrama de corpo livre. Então, se a gente pega esse corpo aqui, que está sendo aplicada essa carga, né, e a gente pega, realiza um corte nele para avaliar e produzir um diagrama de corpo livre nele, como que eu consigo fazer o desenho, a representação esquemática? Aqui eu tenho uma carga F e aqui eu tenho duas forças cortantes, ou duas forças de cisalhamento nessa superfície no sentido oposto. E quando eu faço esse diagrama de corpo livre, né, num segmento aqui central sem suporte da barra, eu vou ver aqui que a minha força de cisalhamento ela vai ser F sobre 2. Por quê? Se eu tenho aqui um cisalhamento nesse ponto e um cisalhamento nesse ponto, e o meu somatório das forças em Y tem que ser igual a zero, então significa o quê? Que menos F mais 2V vão ter que ser igual a zero. Logo, o meu V ele vai ser igual a F sobre 2. Se o meu V é igual a F sobre 2, chega aqui nessa parte que a gente escreveu aqui de uma forma mais literal. Então, né, se eu tenho essa força de cisalhamento VF sobre 2, ela deve ser aplicada em cada seção para manter o segmento equilíbrio. É óbvio, né? Porque se eu tenho só um V aqui, eu poderia, por exemplo, começar a rotacionar, ou então ter o equilíbrio aqui do meu corpo de maneira geral. E quando a gente vai olhar aqui como que está distribuída essa tensão de cisalhamento, a gente já viu que na última aula que a gente representa essa tensão de cisalhamento ali pela força que está sendo aplicada, no caso, o valor V, que é a minha força de cisalhamento, a minha força cortante, dividida pela área, que é a área aqui da minha seção, onde eu estou realizando esse corte. E a tensão média aqui que está sendo distribuída sobre a área, né, como a gente viu, é a força de cisalhamento dividido pela área. E essa distribuição da tensão aqui, ela está atuando ali sobre essa seção e ela está na mesma direção que V. Né? Ou seja, se a minha força cortante está nesse sentido, quando eu vou olhar aqui a minha tensão de cisalhamento, ela está no mesmo sentido que a força cortante. Então, a minha força está para baixo, a cortante está para cima, e a minha tensão aqui de cisalhamento médio, ela vai estar nesse mesmo sentido. Né? Uma vez aqui que a tensão de cisalhamento deve criar forças associadas, as quais contribuem para a força resultante interna. Beleza? Dito isso, quando a gente está aqui avaliando, por exemplo, você pensa, bom, que tipo de situação que eu vou ter isso e como que eu vou avaliar isso em alguma peça? Essa aqui é uma forma, de certa maneira, simplificada de representar a tensão de cisalhamento. Esse aqui é um tipo de esforço que acontece em diversos equipamentos, em pinos, por exemplo, né? Aqui eu tenho um pino, ó, aqui eu tenho esse pino aqui ele vai sofrer carregamento nesse sentido. A partir do momento que eu estou carregando nesse sentido, eu vou ter uma força cortante aqui nesse pino, nessa região, ou vou ter uma outra força cortante nesse pino, nessa região. E na hora de eu dimensionar esses equipamentos, eu tenho que saber medir essa força cortante.
Quando eu estou falando de equipamentos maiores, normalmente essa equação aqui ela não funciona muito bem. Mas, quando eu tenho alguns casos ali de cisalhamento, que vão ocorrer alguns tipos de ligações mais simples, que vão estar utilizando ali, por exemplo, pinos, parafusos menores, né, seções um pouquinho menores, essa equação ela é utilizada, inclusive, ali para fazer esse design desses elementos fixadores, por exemplo, parafusos e tudo mais. Só que eu não posso extrapolar ela para qualquer tipo de situação de cisalhamento, principalmente quando eu estou trabalhando com equipamentos um pouco maiores. Ela é bom ter ciência que isso aqui, de certa forma, ela é uma aproximação. Isso aqui eu não posso utilizar com 100% de certeza para todo tipo de caso que eu estou realizando esse tipo de esforço, mas para um começo de conversa, a gente começa estudando o caso básico, aí quando tiver algumas outras complexidades, a gente inclui ali nos cálculos ou nos códigos normativos que vão me indicar qual que é a forma correta de realizar esse cálculo. Dito isso, né, na última aula a gente estudou como que é o sentido físico dessa tensão e depois a gente também fez um estudo desse sólido, né, sofrendo esse tipo de esforço em termos do equilíbrio do meu sistema. E a gente vai fazer aqui mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente está falando ali do equilíbrio da tensão de cisalhamento, vamos imaginar que eu tenho aqui um sólido que ele tem ele foi cortado, né? Eu tenho uma seção aqui transversal onde ele foi cortado e essa seção transversal aqui, eu vou pegar e vou avaliar um elemento aqui dentro dessa seção transversal, onde eu tenho aqui um esforço importante, um esforço de cisalhamento. Então, considerando aqui esse bloco, ele foi seccionado, ele está ali sujeito a uma força de cisalhamento interna, que a gente vai chamar uma força de cisalhamento interna V, um elemento de volume ali que ele está sendo formado em um ponto localizado nessa superfície, ela vai ter que estar sendo submetida a uma tensão de cisalhamento direta TZY. Que tensão de cisalhamento direta TZY é essa? Lembra lá da última aula, né? Se eu tenho aqui uma força, né, cortante, eu tenho essa força cortante sobre uma área, essa tensão de cisalhamento, ela vai ser essa força cortante dividida por essa área que eu estou avaliando, e eu vou poder representar ela por quem? Por uma tensão tal T, né, uma tensão tal ZY. Às vezes a gente chama de T, mas a gente pode chamar de tal ou T. Vamos chamar de tal ZY. Por que tal ZY? Porque ela está saindo de Z em direção a Y, então a gente chama ela de tal ZY. Porém, quando a gente vai avaliar o equilíbrio desse sistema, a gente tem que ver que para essa tensão de desalhamento tal ZY existir, eu vou ter que existir também uma tensão de resposta ali, que a gente vai chamar de tal linha ZY. E por quê? Vamos lá. Somatório das forças em Y, né? Tem que ser igual a zero. Quando eu faço o somatório das minhas forças em Y igual a zero, é essa direção aqui, Y. Então, quem são as minhas forças em Y ali? A minha força em Y, a princípio, é tal ZY. Aí, pô, se essa força tal ZY é igual a zero, né, ela não existe. Então, para minha força tal ZY existir, eu vou precisar de ter uma reação aqui no outro lado, no sentido oposto, para que ela exista, né? Porque senão, se eu tenho essa força aqui e eu não tenho um equilíbrio, o meu sólido ele vai estar, né? Ele vai estar em movimento no final das contas. E ele não, ele está em equilíbrio. Então, né, para eu garantir ali que eu não tenho uma aceleração, eu tenho que ter uma força aqui tal linha ZY para garantir que o meu sistema está em equilíbrio. Então, ó, quem são as forças que estão atuando aqui? Eu tenho uma força V. Quem que é essa força V? Essa força V aqui é o tal ZY, que vai estar multiplicando quem? Vai estar multiplicando a área delta x, delta y, porque a gente viu que V ela é a tensão, né, vezes a área. Quem que é essa área aqui? Essa área aqui é esse segmento vezes esse segmento. Esse segmento aqui, deixa eu apagar aqui com a borracha, esse segmento aqui é delta y, esse segmento aqui é delta x. Então, quem que é essa força V aqui, né? A gente sabe que a tensão tal, né? Eu botei o sigma aqui. A gente sabe aqui que a tensão tal, ela é igual V sobre A, né? Então, se eu jogo esse A para cá, meu V, ele vai ser tal vezes A. Então, aqui, quem que é o tal? O é tal ZY. Quem que é a área? Isso aqui é a área. Isso aqui é a tensão mesmo ali, né? Que veio aqui a partir dessa equação. E quem que essa força, então? Essa força são esses dois. E agora, no outro lado, eu tenho essa tensão tal linha ZY. Então, isso aqui vai ser menos tal linha, né? ZY, tal linha ZY, que vai estar multiplicando a área também. Quem que é a área aqui? A área é delta x
vezes ΔY, que é a mesma área que está atuando, isso aqui vai ser igual a zero. Se eu pego aqui, esses termos aqui são iguais, eu posso anular eles. Então, aqui, por definição, eu vou ter que o meu valor de tal ZY, ele vai ser igual ao meu valor de tal linha ZY também. Então, significa aqui que essa tensão de cisalhamento nesse eixo aqui vai ser igual a essa outra tensão de cisalhamento no outro eixo para manter o equilíbrio. Beleza. Essa definição a gente consegue garantir, né? Vamos botar aqui de azul em volta, que foi a primeira conclusão que a gente chegou, que o meu tal ZY é igual ao meu tal linha ZY ali. Agora, se a gente começa a analisar o momento, que é a minha outra equação aqui de equilíbrio que eu posso utilizar para fazer a análise do meu sólido, né? Eu tenho aqui, como a gente já tinha visto, um tal ZY delta X delta Y e um tal linha ZY delta X delta Y. E agora, se a gente faz aqui uma equação de momentos, eu faço que o meu somatório dos meus momentos são iguais a zero, ou seja, se eu quero garantir que o meu corpo ele não está girando, que pensa aqui, esse tal ZY e esse tal linha ZY, ele é um tal linha ZY que ele aqui aplica um momento nesse sentido, esse aqui aplica um momento nesse sentido. Então, para eu garantir aqui que o meu corpo ele não esteja girando, né, eu tenho aqui que predispor, eu tenho aqui que fazer uma análise, que eu tenho que ter uma força também, tal linha YZ e tal YZ, no sentido oposto a essas forças que eu vi anteriormente, para eu garantir ali que o meu momento ele é nulo. Então, como que a gente faz isso? A gente vai aqui sugerir que eu tenho uma tensão de cisalhamento aqui e uma tensão de cisalhamento aqui no sentido oposto. Agora aqui, ó, essa tensão aqui, ela está no sentido horário. Eu vou garantir aqui que eu tenho uma tensão no sentido anti-horário, no sentido, essa aqui está no sentido horário, eu vou garantir aqui que eu tenho uma tensão realizando um momento no sentido anti-horário, que eu garantir aqui que a soma dos meus momentos, elas vão dar igual a zero. Então, como que a gente faz essa conta aqui? Vamos considerar que o meu eixo X, eu vou considerar que o somatório dos meus momentos em relação aqui ao meu eixo X, ele vai ter que ser a zero. Eu vou considerar aqui que positivo é o meu sentido aqui anti-horário. Então, considerando essas forças aqui, necessariamente, quem está fazendo momento no sentido, primeiro aqui no sentido horário, que é o meu valor negativo. No meu valor negativo, o que, que eu vou ter? Vamos botar aqui embaixo. Eu vou ter aqui um valor de menos tal ZY, que vai multiplicar delta X, delta Y. Quem que é essa aqui? Isso aqui, ela é, no final das contas, a minha tensão e a minha área, ou seja, isso aqui é a minha força, que vai estar multiplicando por quem? Um deslocamento. Em relação ao meu eixo X aqui, qual é a distância de atuação? Qual é o braço de alavanca dessa carga aqui em relação ao meu eixo X? O meu braço de alavanca é exatamente esse segmento aqui, ΔZ. Então, eu vou estar multiplicando aqui por ΔZ também. Então, o meu ΔZ vai ser quem? Meu ΔZ vai ser o braço de alavanca. Lembra que o momento é quem? O momento é força vezes a distância. Quem que vai ser a força aqui? A força vai ser isso aqui, ó, como a gente já tinha visto anteriormente. Quem vai ser a distância? O braço de alavanca ΔZ. Então, quando eu pego aqui o meu eixo, ó, vamos apagar aqui para ficar mais bonitinho, ficar menos gasto. Quando eu pego aqui o meu eixo X, que é o meu eixo de referência, eu tenho aqui uma força que está atuante nesse ponto. Em qual distância? Ela está atuando numa distância ΔZ. Então, de uma maneira parecida, eu posso dizer aqui também que, de maneira positiva, né, que esse aqui está no sentido horário, agora no sentido anti-horário, qual que é a força aqui que está atuante a uma certa distância? Eu vou ter uma carga aqui que vai ser tal YZ, né, uma tensão tal YZ, vai multiplicar ali ΔX vezes ΔZ. Novamente, isso aqui é a carga, é força, e essa força aqui, que é esse vetor aqui, ele vai estar sendo multiplicado por uma distância. Qual a distância? A distância ΔY, que é o braço de alavanca. Isso aqui vai estar sendo multiplicado por ΔY, que é quem? Que é o braço. Isso aqui tudo vai ser igual a zero. Se vocês repararem aqui, qual é a conclusão que a gente vai chegar? A gente vai chegar na conclusão que eu posso cortar isso aqui, cortar isso aqui, cortar isso aqui, que ele está igual a esse termo. E eu vou chegar na conclusão aqui que o meu valor de tal YZ vai ter que ser igual a tal ZY. Né? Então, a conclusão aqui é que, vamos lá, vou apagar aqui novamente isso. A conclusão aqui é que essa tensão de cisalhamento aqui, ela tem a mesma magnitude que essa tensão de cisalhamento aqui. E por equilíbrio aqui também, no meu eixo Z,
essa equação, esse tal YZ aqui, linha, ele também vai ser igual. Por quê? Porque ele está no sentido oposto, para garantir o equilíbrio. Então, esse aqui vai também ter que ser igual a tal YZ linha. E eu já tinha chegado aqui na conclusão que o meu tal ZY é igual a tal ZY linha. Então, gente, por fim, né, aplicando as duas equações de equilíbrio, de força, e também a equação de momento, qual é a conclusão que a gente chega aqui no sólido? Sempre que eu tenho meu cisalhamento aqui, quando eu tenho um estado de tensão de cisalhamento puro, eu vou ter aqui 4 componentes de cisalhamento, que elas vão ter que estar em equilíbrio, todas elas vão ter a mesma magnitude. Então, esse cisalhamento que está atuando aqui nesse sentido vai ter que ser igual a esse, e esse que está aqui nesse sentido também vai ter que ser igual a esse, e eles vão ter que estar em equilíbrio para que o meu corpo não esteja em movimento. O nome dessa propriedade, quando a gente está avaliando aqui a mecânica dos sólidos, a gente chama de propriedade complementar. Isso aqui, né, de cisalhamento. Então, o nome dessa propriedade aqui é propriedade complementar de cisalhamento. E, nesse caso aqui, a gente vai ter um elemento que ele vai estar em cisalhamento puro, porque a única tensão que eu tenho atuante ali é a tensão de cisalhamento. Quando a gente estiver fazendo alguns exercícios, né, novamente, isso aqui vai ficar mais claro, aqui é só uma aula teórica, eu sugiro que você acompanhe aqui para ver os exemplos, que a gente vai aplicar esses casos aqui em exercícios, né, acompanhe aí o canal que você vai ver aplicações de todas essas equações e os sentidos físicos do que a gente está vendo aqui de uma maneira mais teórica. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, será um prazer tirar para vocês. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Isso aqui ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo. E lembre de olhar o nosso programa de membros, que lá vai ter resolução de exercícios. Além dos que a gente já tem aqui no canal, a gente vai ter resolução de exercícios só para membros do canal. Então, dê uma olhada aí, é bem baratinho. Você pode ver que cabe muito fácil dentro do bolso. Nosso programa é mais barato, já vai te dar acesso a todo esse conteúdo, além de todos os outros conteúdos aqui do canal, né, que o programa de membros nos permite. Beleza? Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.